Vamos abrir a palavra de Deus então, irmãos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler do verso 8 ao 20. Lucas 2, de 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus, te damos graças, te bendizemos, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, veio a este mundo. Porque, ó Pai, o Senhor providenciou um Redentor perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito, que viveu vida perfeita entre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos confiar nele, nas suas obras, podemos confiar, ó Deus, na sua obediência, podemos confiar, ó Deus, nas suas palavras, nas suas promessas. Sabemos, ó Deus, que nada do que Jesus veio e experimentou aqui foi em vão. Tudo fazia parte de um propósito maior, de um alvo definido por ti mesmo na eternidade. Te agradecemos, ó Deus, porque nós fomos alvos da tua misericórdia. Porque o Senhor olhou para nós, nos viu em embaraços, em perigo e nos socorreu. Porque o Senhor olhou para nós, nos viu em trevas, mas trouxe a tua luz. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui para reconhecer isto, para bendizer ao Senhor por isto, para aprender um pouco mais sobre o que o Senhor realizou na história através do teu Filho. Obrigado a Deus pelo Natal. Obrigado a Deus pela celebração cristã que, através dos séculos, vai sendo lembrada. Obrigado a Deus porque não se trata de um mero ritual o que nós estamos fazendo aqui. Não se trata da observância de uma mera tradição. Se trata, Senhor, do entendimento, da convicção de que o Senhor nos ama, de que o Senhor projetou para nós um novo estilo, uma nova dinâmica de vida. E o Senhor nos trouxe para mais perto de ti. O Senhor nos reconciliou contigo mesmo, através do teu Filho Jesus. Que o nome do Senhor Jesus seja sempre exaltado nesse dia, nesta data, e em todos os domingos em que nós nos reunirmos, em todos os natais, ó Deus, que se sucederem a este, que todos os dias da nossa vida tenhamos em mente esse compromisso de te buscar, de te servir, de firmar contigo, ó Deus, cada vez mais esta aliança. Na verdade, o Senhor firmou conosco uma aliança eterna. Nós, ó Pai, respondemos aos teus atos de amor, prestando a ti culto de gratidão e de louvor. Recebe o nosso culto, porque ele é feito unicamente na mediação de Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo um dia veio a este mundo por nós. Em nome dele, em nome do Senhor Jesus, que veio buscar e salvar o perdido, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, em certa ocasião eu compartilhei com vocês que me deparei com um folheto que me chamou a atenção e que trazia como título: Que diferença fará
daqui a 100 anos? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se você morou em um palacete ou em uma casinha alugada, ou se você usou roupa sob medida ou comprada em liquidação, se você passou férias na Europa ou no quintal da casa, se você comeu peru e filé mignon ou feijão com farofa, se você dormiu em colchão de espuma ou numa esteira rústica, se você possuía o seu próprio automóvel ou andava de ônibus, se você tinha empregados às suas ordens ou recebia ordens de um patrão, se você andou em tapetes macios ou num chão de cimento, se você pertenceu à alta classe social ou era um simples cidadão, se você tinha muito dinheiro na poupança ou se vivia num aperto, que diferença fará isto daqui a 100 anos? E aí, o autor do folheto diz: nenhuma, absolutamente nenhuma. Entretanto, fará muita diferença daqui a 100 anos, se você é uma pessoa salva desde já pela fé em Cristo, ou se você é alguém que está perdido sem Jesus no coração. Isso fará toda a diferença daqui a 100 anos, porque disso dependerá a sua eternidade. Onde você passará a sua eternidade? Meus amados irmãos, de fato, estas coisas elas têm implicações para o momento atual, para a presente era. Tem implicações. E nós não estamos desconsiderando a importância de algumas delas. Porém, é fato. Qual é a diferença que isso fará daqui a 100 anos? Daqui a 100 anos nós continuaremos existindo. Mas onde? De que forma? Em que situação? E aí, meus irmãos, eu quero engatar essa pergunta em uma outra. E perguntar então para vocês: que diferença o Natal faz? Que diferença o Natal faz para o nosso viver? E deixe-me responder isso de uma forma original. As boas novas do Natal são tão importantes que mesmo que você vivesse nesse mundo 100, 200, 500 ou 1 milhão de anos, você jamais poderia ouvir uma informação tão impactante como essa que está noticiada no texto que nós acabamos de ler. E nós podemos dizer isso também, meus irmãos, olhando para trás, porque Jesus Cristo nasceu há 2020 anos. E até hoje, nenhuma ocorrência, nenhum evento, nenhum episódio histórico nesse mundo, excetuando-se a própria ressurreição do Senhor, foi tão digno de nota, transformou tanto a realidade, causou tanta comoção, teve um alcance tão amplo quanto o nascimento do Redentor enviado por Deus. Nada se compara a isso. O que poderia merecer mais atenção de todos nós do que a aterrissagem de Deus no mundo que Ele criou? O fato de Deus ter vindo até nós, assumindo a forma de servo, em semelhança de homens, fez e faz com que os nossos maiores feitos pareçam coisas irrisórias, banais, brincadeira de criança. Tudo que os homens conseguem produzir, inclusive pela graça de Deus, não se comparam ao que Deus fez, trazendo o seu Filho a esse mundo. Por isso, meus irmãos, usando apenas algumas frases simples, eu gostaria de discorrer hoje sobre a diferença que o Natal pode fazer na vida das pessoas e também para um mundo confuso e perdido como nós. Eu falarei aqui sobre os seguintes pontos. Primeiro, o Natal proporciona profunda paz. Segundo, o Natal proporciona necessária regeneração. Terceiro, o Natal proporciona bendita comunhão. Quarto, o Natal proporciona verdadeiro conhecimento. E quinto, o Natal proporciona alegre adoração. São esses os 5 pontos que nós vamos tratar aqui hoje. Primeiro deles, então, o Natal proporciona profunda paz. Os anjos do céu disseram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a paz é a essência do reino de Deus. Observem que Deus e homens são palavras que estão no mesmo versículo, e entre estas palavras encontramos o termo paz. Linguisticamente, nada poderia se encaixar melhor. Em um mesmo versículo temos Deus e homens. No meio dos dois termos,
temos a palavra paz. Isso simboliza bem o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio promover e restaurar a paz entre Deus e os homens. Algo que Paulo entendeu muito bem quando escreveu: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é a maior das nossas necessidades. E quando a recebemos, logo percebemos o seu efeito irradiador, de modo que a paz acaba se tornando um elemento marcante nos relacionamentos entre nós. Então, paz entre Deus e os homens, paz para os eleitos de Deus, paz entre aqueles a quem Deus quer bem. Notem ainda, irmãos, que a paz na terra entre os homens é uma expressão precedida de glória a Deus nas maiores alturas. A glória de Deus é o alvo de tudo, e a paz de Deus é uma consequência disso. Aliás, aqueles que buscam conscientemente a glória de Deus em tudo quanto fazem são precisamente os homens que conhecem a paz. Não existe paz quando a glória de Deus está distante das nossas perspectivas. Não é possível termos paz em nosso coração, em nosso viver, se a glória de Deus não for o nosso alvo maior. Então os anjos dizem: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Por isso, é tão importante destacar que quando falamos em paz aqui, não estamos nos referindo à calmaria que nós encontramos quando passeamos em uma ilha deserta. Quando falamos em paz, nós não estamos falando da completa ausência de violência, o que em nosso contexto seria inimaginável. Quando falamos em paz, não estamos querendo induzi-lo a um ritual de esvaziamento para promover o equilíbrio mental. Quando falamos em paz, não estamos falando de ecumenismo, nem da pseudo-união entre as religiões, nem de um tipo de união ingênua que talvez alguns de nós esperem ver um dia entre as nações. Porque isso não vai existir enquanto Cristo não voltar. Quando falamos em paz, não estamos nos referindo ao chamado espírito natalino que faz o indivíduo ser caritativo nessa época do ano. Quando falamos em paz, nós entendemos que esta paz está personificada em alguém muito especial. Jesus Cristo é este alguém. Jesus é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. Jesus é efetivamente a nossa paz. As pessoas têm buscado paz em caminhos tortuosos. O profeta Isaías diz que os ímpios não a encontram em lugar nenhum, em nenhuma circunstância. Porque a verdadeira paz não pode ser alcançada por movimentos externos. A verdadeira paz, irmãos, não é uma conquista de esforços coletivos. Não pode ser produzida pelos homens, não advém de medidas políticas e econômicas. A verdadeira paz não nos é trazida através de uma lei, nem de um decreto, nem de uma vacina. A verdadeira paz não está nas riquezas desse mundo ou nas riquezas de alguns dos países mais desenvolvidos do planeta. Isso é notório. A verdadeira paz só Jesus Cristo pode conceder. Nós encontramos nas suas palavras, se dirigindo aos seus discípulos e dizendo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus espanta o temor da nossa alma. Não se atemorize. Os anjos aparecem para os pastores e dizem: não temais. Nasceu Jesus Cristo para trazer paz. Por isso, para o crente fiel, há uma paz tão abundante que suplanta, que faz parecer menor toda e qualquer adversidade. O justo tem paz. O justo tem paz. Mesmo que no mundo inteiro predomine a guerra. Para os perversos não há paz. Mesmo que no mundo inteiro se respire calmaria. São palavras do Mestre
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Onde é que nós temos paz? Nele. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A fonte da paz está em Cristo, não está no mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o bebê nascido em Belém era o próprio rei do universo. Deus que se fez homem em um dos maiores mistérios jamais possíveis de explicar, pela pura racionalidade. Fato que se concebe unicamente pela fé. Verdade que oferece resposta e solução para os mais graves problemas da humanidade. Você quer que a paz seja mais do que um voto, mais do que um pensamento, mais do que uma teoria, mais do que uma ideologia? A resposta para o que você procura está no Natal, está no texto que nós lemos, está na manjedoura aqui descrita, está em Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém. O Natal nos proporciona profunda paz. A paz que tem profundidade. Não é a paz que fica na superfície. Não é a paz de palavras. Não é a paz de um aperto de mão falso. É a paz que entra na mente. É a paz que nos alivia na angústia. É a paz que nos faz perseverar servindo a Deus, por maiores que sejam as oposições. E estarmos felizes com isso. E entendermos que é um privilégio padecer por Cristo. Essa é a profunda paz que Jesus oferece. A paz que transcende a nossa própria realidade. A paz que ultrapassa os nossos limites de dias nesse mundo. Em segundo lugar, dissemos aqui, o Natal proporciona necessária regeneração. Nesse momento, quando nós falamos de regeneração, irmãos, desejamos ressaltar o imprescindível novo nascimento. Nós estamos falando do nascimento de Jesus Cristo. É preciso entender que Jesus nasceu para que nós pudéssemos também nascer de novo. Jesus nasceu entre nós uma única vez, mas os homens precisam nascer de novo, se eles quiserem ver o reino de Deus. Algo diferente aconteceu no mundo naquele primeiro Natal. Algo diferente e especial precisa acontecer nos corações daqueles que ouvem o Evangelho. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma transformação interna, de uma lavagem, de uma limpeza no coração espiritual, que só Deus é capaz de realizar. Não houve lugar adequado para que Jesus nascesse séculos atrás, naquele pequeno vilarejo da Judéia, mas se no seu coração Jesus fizer morada, então tudo se fará novo. Você precisa experimentar o que a Bíblia chama de conversão. Novo nascimento é uma nova dinâmica de vida, impulsionada e induzida pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que concebeu Jesus no ventre de Maria. Ele nos dá nova vida. Por isso, os efeitos de um novo nascimento se perpetuam no tempo. Estamos falando, então, da oportunidade que você hoje tem de se tornar uma nova criatura, estando você disposto a declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, dedicando assim verdadeiramente a sua vida a Ele. Quando Jesus nasceu, os anjos bradaram não apenas para aqueles pastores, eles bradaram para o mundo inteiro. Nasceu o Messias tão aguardado. Se fosse apenas para que aqueles pastores tivessem aquela experiência, nós não teríamos o texto que temos hoje. Nós estamos lendo esta história. Esta história foi escrita para nós. Este comunicado é para nós. É para os homens de todas as nações. Nasceu o Messias. Nasceu o Salvador. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se colocou entre nós, habitou conosco. Isto tem que fazer diferença para nós. Por causa disso, meus irmãos, por causa deste ato de amor, de profundo amor de Deus, por causa da humilhação de Jesus. Sim, meus irmãos, esse é o estado da humilhação de Jesus.
que nós chamamos em teologia. Cristo se humilha. Ele não se humilha apenas quando vai até a cruz, não. Ele se humilha vindo até nós. O simples fato de nascer entre nós, de estar entre nós. Por causa disso, em um mundo de trevas, de escuridão, de perversão, existe uma luz que brilha forte. Que brilha mais forte do que a luz elétrica, mais forte do que os enfeites que permeiam a cidade. A luz que brilha mais forte do que o próprio sol. Lembrem-se de Paulo. Lembrem-se de Paulo no caminho para Damasco. Ao meio-dia, uma luz mais brilhante do que o sol interrompeu a sua viagem. Essa é a luz da glória de Jesus Cristo, que para ele, naquela ocasião, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz da glória de Jesus não tem base de comparação. Jesus diz acerca de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Pressupõe-se que quem não o segue está em trevas e precisa da luz de Cristo. O versículo 9 do texto diz que uma luz brilhou naquela noite escura onde estavam aqueles pobres pastores. Irmãos, tudo é muito literal, mas também é muito simbólico aqui. Guardem bem isso. Nós somos pobres homens, massacrados pela dúvida e pelo medo. Nós somos pobres homens que facilmente se iludem e se gloriam em vãs pretensões. Somos pobres homens que se prendem à rotina e que algumas vezes se veem desesperados pelo pavor da morte. Nós somos pobres homens que constroem grandes edifícios e naves espaciais, mas que são surpreendidos por um vírus invisível. Nós somos pobres homens finitos, atormentados pela culpa, que tentam traçar um caminho próprio de satisfação pessoal. É preciso entender que o pecado nos lançou em sérios apuros, irmãos. Mas Jesus é a luz que dissipa as trevas. O profeta Isaías diz sobre o nascimento de Cristo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lá em Colossenses, Paulo diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Não há mais império das trevas para nós. Não há mais escuridão, condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais inferno para nós. Porque Jesus nos proporcionou isso. Porque o Natal proporciona isso. Há um momento aqui, então, em que nós podemos pensar nisto, na transformação que Deus opera, na regeneração do nosso próprio coração, na mudança daquilo que nós esperamos para o futuro. Algo muito mais glorioso do que podemos descrever. Terceiro lugar, o Natal proporciona bendita comunhão. Bendita comunhão. Comunhão é o que há de melhor no Natal. Comunhão com Deus e comunhão com os semelhantes. Aqui no texto, irmãos, nós temos anjos. Anjos, no plural, formando uma multidão celeste, anunciando a Jesus e louvando a Deus nas maiores alturas. Aqui no texto nós temos também, além de anjos, pastores. Pastores no plural, que estavam juntos guardando o rebanho, que viram juntos o coro celeste, que saíram juntos ao encontro do menino rei. Eles fazem ações conjuntas que também envolvem a divulgação daqueles fatos
e a exaltação a Deus. Vejam os plurais dos verbos que aparecem no verso 15 em diante. E percebam, meus irmãos, que os pastores agiram de forma coordenada entre si, como testemunhas oculares e como parceiros que viviam a mesma experiência. Então, a partir do verso 15, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros. Eles comentavam entre si, eles compartilhavam. Vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria, José e a criança. Vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. E depois no verso 20, eles ainda voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, por tudo que tinham ouvido. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós em comunhão, ouvindo o mesmo anúncio da palavra, a mesma história de Natal, prestando a Deus o mesmo culto, nos comprometendo a divulgar dia após dia que uma criança nasceu em Belém, para libertar e trazer graça, perdão e comunhão. Comunhão entre os homens e Deus. Comunhão entre os homens e os seus semelhantes. O pecado rompeu a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Jesus nos religa, Jesus nos reconecta a Deus e ao próximo. Por isso, quando você estiver aflito, em Jesus você poderá encontrar um maravilhoso conselheiro. Quando você estiver abatido e debilitado, em Jesus você terá um Deus forte. Quando você estiver cansado das lutas, da futilidade, das coisas pueris e temporais, lembre-se de que Jesus te ama e que você serve ao Pai da eternidade. E eu estou falando daqueles que já se arrependeram dos seus pecados, para deixar isso bem claro. E mesmo que as águas tumultuem e espumejem, e não haja fruto na videira, nem gado nos currais, não haja alimentos nos supermercados, nem imunizantes nos postos de saúde, Jesus nos é suficiente e a sua graça nos basta. Sempre a sua graça nos bastou. Jesus enche o nosso ser e acaba com o vazio existencial. Jesus pode pôr fim à sua solidão, não meramente pelo fato de fazer você encontrar pessoas e conviver com elas. Não meramente por isso. Há muitas pessoas solitárias, cercadas de muitas outras pessoas. Há muitas pessoas solitárias, cheias de relacionamentos virtuais. Não é isto que Deus promete para nos tirar da solidão. Não, meus irmãos. Aliás, as pessoas são vulneráveis, elas vêm e vão, movidas por interesses e por circunstâncias, elas se aproximam e depois se distanciam de nós. Mas Deus pode pôr um fim à sua solidão, ao fazer você encontrar aquele que trará refrigério para o seu espírito e que nunca mais ficará distante de você, mas estará com você para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19 dizem: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que Jesus veio fazer? Reconciliação. O que Jesus veio proporcionar? Comunhão entre nós e Deus e uns com os outros. Nós podemos ter comunhão com Deus e com as pessoas a quem Deus salvou, por mais limitados que nós sejamos. Os propósitos de Deus, irmãos, são maravilhosos. Deus tinha um plano tremendo para José e Maria, que também foi uma humilde e abençoada serva do Senhor. Jesus poderia ter nascido no lugar mais luxuoso do planeta, mas ele nasceu em uma manjedoura, em um pequeno vilarejo.
Os menores e os mais simples homens da terra podem ser unidos a Ele. Assim como os maiores e mais célebres indivíduos que nós conhecemos também podem se unir a Ele. A história do Natal une pastores pobres a homens sábios que também viajaram no encalço de uma estrela, levando presentes preciosos para ofertar ao Messias. Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem grandes planos para o mundo e nós fazemos parte disso, como o povo dele que nós somos. Pense nisso. Tradicionalmente as famílias se reúnem nessa época do ano para se confraternizarem, para trocar presentes, mas queremos conclamar todas as famílias que aqui estão para pensarem em coisas mais elevadas. Deus enviou um grande presente do céu. Aliás, a salvação é pela graça. Se é pela graça, é uma dádiva, é um presente grandioso, pelo qual jamais poderíamos pagar. O que nós podemos é consagrar-nos ao serviço do Todo-Poderoso, usarmos as nossas mentes para o seu louvor, entregarmos os nossos fardos, as nossas preocupações aos seus cuidados. Nós podemos sim ser luzeiros para o mundo, é espelhar união, companheirismo, compromisso de amor, que muito bem reflete o maravilhoso amor que Deus teve por nós ao enviar o seu Filho. Nós fomos, irmãos, adotados na maior e na mais sublime família de todas. A família de Deus, a família da fé, a família da aliança. Nós temos a Deus como Pai e temos uns aos outros como irmãos. Quem poderia dizer que o bebê enfaixado naquele berço improvisado, estava destinado a aproximar o Deus Santo dos homens pecadores? Quem poderia dizer isso? Quem poderia dizer que para aquele casal simples, que não achou lugar para se hospedar, que teve uma criança num estábulo, quem poderia dizer o plano que Deus tinha em mente para aquele menino, para aquela família, para a humanidade? Quando Cristo nasceu, a porta do céu se abriu para os homens, que agora precisam se arrepender e se voltar para Deus. Nós podemos fazer isso com fé, na certeza de que o Natal proporciona bendita comunhão. Jesus veio resgatar a comunhão dos homens com Deus e dos homens entre eles. Em quarto lugar, o Natal proporciona também verdadeiro conhecimento. Irmãos, a história de Jesus de Nazaré não começou no seu nascimento. O apóstolo João inicia os seus registros com um olhar na eternidade. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estas são as primeiras palavras do seu evangelho, antes de ele dizer mais adiante: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Da mesma forma, nós sabemos que a história de Jesus Cristo não terminou com o seu nascimento. O nascimento abre espaço para um enredo rico de muitos ensinamentos, milagres, uma morte sangrenta na cruz, uma ressurreição triunfante. Mas o melhor ainda está por vir. Quando o Jesus que subiu aos céus vier segunda vez, terá fim todo tipo de angústia, de mentira, de pecado, reinará a paz, a justiça e a verdade. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. As mazelas e dores cessarão. A morte, que já foi derrotada no Calvário, já não existirá. Um dia a morte será uma realidade muito distante para nós. Aguardamos esse dia em que Jesus virá novamente nas alturas, descendo dos céus, para se encontrar com a sua noiva, o seu povo já redimido e ainda esperançoso.
Naquele dia, de novo, os anjos estarão presentes. Os anjos o acompanharão, tocarão trombetas ante a sua majestade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, a raiz de Davi que venceu, que é digno de abrir os livros, que vive e que reinará pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque as suas promessas têm fundamento. Elas estão na palavra de Deus e não é sábio desconfiar da palavra de Deus. Durante séculos, o Senhor prometeu enviar o seu Redentor e ele assim o fez, nos mínimos detalhes do que havia sido profetizado por boca dos seus mensageiros. Por isso que nós dizemos, a história do Natal não começa quando Jesus nasce. A existência de Jesus em si é bem anterior. Ele sempre existiu, ele é Deus. A história do Natal poderia talvez aqui ter o seu embrião para nós de uma forma um pouco mais específica em palavras proféticas muito anteriores. Aliás, lá no Gênesis, Deus já promete enviar o seu descendente. Nós temos Isaías, nós temos Miqueias, nós temos outros servos de Deus, séculos atrás, dizendo, ele nascerá em Belém. Dizendo, ele virá como servo do Senhor. E ele vem. E ele chegou. Meus irmãos, quando Jesus nasceu, Deus providenciou testemunhas desse fato. Anjos que vieram do céu, pastores que transitavam no campo, magos que vieram do Oriente, foram apenas alguns exemplos de testemunhas que Deus providenciou desse fato. Quando Jesus morreu e ressuscitou, outras testemunhas presenciaram, confirmaram os acontecimentos. Mais de 500 pessoas o viram ressurreto. A história se espalhou, chegou até nós, muitos têm crido no mundo inteiro. Agora, quando Jesus retornar, todos, sem exceção, serão testemunhas do seu poder, do seu triunfo e da vitória de todos os seus fiéis. O Natal traz a nós este conhecimento glorioso. Por que nós estamos falando de tudo isso? Por que nós estamos juntando todas estas quebras deste maravilhoso quebra-cabeça para dizer, meus irmãos, que as coisas estão ligadas, conectadas. O plano de Deus que envolvia o nascimento do seu filho envolveu outros acontecimentos na pessoa e na obra de Jesus. E nós somos salvos por causa disso. E nós temos esperança por causa disso. Não se restrinja a pensar no Natal como uma época um tanto quanto melancólica do ano. Não se distraia imaginando que o Natal é sobre uma criança frágil, porque simplesmente não é. As aparências enganam. Naquela manjedoura estava o Senhor do Universo, que fez os astros do céu, que fez e faz o nosso planeta girar. Estava ali, o Senhor de todas as coisas, de uma manjedoura. Como alguém muito bem disse, a manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, o trono não. E eu não preciso dizer quem é que está assentado nesse trono. É o mesmo que um dia esteve na manjedoura, na cruz e no túmulo para nos salvar. Essas coisas se relacionam. É um reducionismo impróprio achar que no Natal nós só podemos falar sobre o nascimento de Jesus, ou que na celebração da ceia nós podemos dispensar a encarnação de Cristo e pensar na sua morte e ressurreição. Na verdade, há muito conteúdo sobre o Natal que nós podemos e devemos conhecer. Vejam que quando o anjo apareceu a Maria e comunicou que Jesus nasceria dela, ele acrescentou informações importantes, revelando que Deus daria ao seu filho o trono de Davi, que ele reinaria sobre a casa de Jacó, que o seu reinado jamais teria fim. A própria Maria entoou um cântico na sequência, dizendo que Deus se lembrou da sua aliança que ele fez com Abraão e com a sua descendência.
Quando o anjo do Senhor esteve com José em sonho, ele mencionou que aquele menino se chamaria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Veja, Jesus está sendo anunciado, Jesus está nascendo, mas já está se dizendo o que ele veio fazer, o que ele vai ser, o que ele vai conquistar. Ele vai ser o rei, o Senhor, ele vai salvar o seu povo. Quando Simeão tomou Jesus nos braços, ele falou a Maria que Cristo seria alvo de contradição, que uma espada atravessaria a sua alma, numa clara menção à morte de Jesus, que traria também dor à sua mãe. Isso está sendo dito quando Jesus nasce, quando Jesus é um bebê, quando Jesus é levado ao templo pela primeira vez. Há muito conhecimento para se buscar aqui sobre o significado do Natal. A ciência de tudo isso deve nos levar a um melhor entendimento de como nós devemos nos portar neste Natal. O conhecimento de Deus que nos foi revelado deve ser valorizado, deve fazer diferença em nossa vida. O Natal proporciona verdadeiro conhecimento. Por fim, o Natal proporciona alegre adoração. Adoração é uma palavra-chave no Natal. Anjos adoram, pastores adoram, Maria adora. Ela está aqui, inclusive, contemplativa, não é? Ela está aqui meditando. O verso 19 diz que ela guardava aquelas palavras, meditando-as no coração. Simeão e Ana adoram, os sábios do Oriente adoram. Nós estamos aqui adorando. A igreja de Cristo adora no mundo inteiro. O que pode mover mais o nosso coração, irmãos, do que a adoração a Deus? O que pode nos trazer maior alegria nesse mundo do que adorar a Deus? Às vezes, as pessoas diminuem o ato da adoração de Deus sobre os argumentos mais pueris, mais infantis. E às vezes, com um ar de falsa piedade. Algumas pessoas tratam a adoração como algo menor, comparado, por exemplo, à evangelização ou à ação social. Já viram? Pois eu digo que a evangelização é muito importante, mas é uma atividade meio. E que a adoração é a atividade fim. Algumas pessoas realmente não entendem. E tratam os nossos cultos comunitários como se nós aqui estivéssemos apenas teorizando sobre algo que nós devemos praticar na vida. Não. Cultuar a Deus é a nossa prática mais importante como crentes. Preste bem atenção nisso. Ao sair daqui, nós temos muitas outras obras para fazer, sem dúvida. E Deus vai nos cobrar disso também. Mas não desmereça o culto de Deus e nem o que Deus está fazendo entre nós, nesse momento, inclusive. Nós não passaremos a eternidade ajudando pessoas necessitadas. Nem passaremos a eternidade tentando trazer pecadores para Cristo. Mas nós passaremos a eternidade adorando a Deus. Então, há muitas coisas importantes que nós devemos fazer pelos outros, no mundo. Sim. Mas não há nada que se assemelhe à consciência que nos leva a adorar a Deus. Nós estamos aqui porque nós fomos rendidos a Deus, porque nós fomos quebrantados por Deus, porque o nosso coração endurecido foi quebrantado por Ele. E ao dizer isso, meus irmãos, eu quero deixar claro que nós temos que reconhecer a imensa relevância de fazermos boas obras, enquanto aqui nós estivermos. A minha ênfase agora, apenas, é para que você considere a grandiosidade do que nós estamos fazendo aqui, hoje. Do que nós fazemos domingo após domingo. Nós não estamos desperdiçando tempo. De jeito nenhum.
nós estamos ganhando e muito. Eu quero que vocês façam como estes pastores fizeram. Sim, irmãos, é claro que vocês saiam, que nós saiamos divulgando tudo que nós temos aprendido aqui. Os pastores fizeram isso, como nos dizem os versos 17 e 18. E os que ouviram os seus relatos se admiraram. Mas antes de saírem divulgando estas coisas, os pastores correram apressados. Sabe para onde? Eles correram apressadamente para dar uma passadinha lá em Belém e ver a criança e contemplar o próprio Deus encarnado. Primeiro você adora, depois você evangeliza. Primeiro você adora, você reconhece a grandeza de Deus, você se humilha diante de Deus. E aí então, sua vida modifica completamente. Seus atos, suas ações passam a expressar a sua fé, o seu convencimento. Primeiro nós devemos conhecer a Deus, nos encontrarmos com Ele, adorarmos o seu nome, aprendermos aos seus pés. E então, jubilosos, maravilhados diante daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, conhecendo a sua palavra e nos deleitando nela, nós não poderemos deixar de falar de tudo aquilo que nós temos experimentado. Não me venham com a história de que pessoas relapsas na comunhão, ausentes dos cultos públicos, negligentes na adoração, estão por aí, de alguma forma, agradando a Deus com atitudes, estão por aí fazendo diferença prática, estão por aí pregando o evangelho, ajudando os mais carentes, como se uma coisa excluísse a outra. Ou como se as nossas atividades mais corriqueiras, que envolvem adoração, estudo bíblico, oração e comunhão, fossem perda de tempo. Isso é conversa. De forma alguma isso é verdadeiro. Adore você a Jesus com alegria e de todo o coração. E eu não precisarei descrever os benefícios que isso trará imediatamente para a sua vida e para aqueles que te cercam. Em Cristo nós vencemos a luta mais intensa, o cansaço mais devastador, a confusão mais odiosa, a dor mais forte, o problema mais sério. Que diferença o Natal pode fazer, irmãos, para as nossas vidas e para o mundo? Nós falamos aqui sobre 5 pontos. O Natal proporciona profunda paz. Você quer paz? Olhe para Jesus. Vamos pensar no que a sua vida representa. O Natal proporciona a necessária regeneração. Você está perdido, está distante de Deus, você precisa ser transformado, regenerado, convertido. O Senhor pode proporcionar isso, porque Ele enviou Jesus a esse mundo. O Natal proporciona a bendita comunhão. Você não vai conseguir resolver os seus problemas mais íntimos, sem comunhão com Deus, sem a restauração da sua comunhão com Deus. Esse é o ponto de partida para tudo. Os seus relacionamentos com o próximo não estarão devidamente ajustados sem que você se relacione adequadamente com Deus. Mas Jesus veio a esse mundo para nos reconciliar com Deus e para fazer com que nós tenhamos bendita comunhão entre nós. Em quarto lugar, o Natal proporciona verdadeiro conhecimento. Nós precisamos entender o que Deus fez na história, por que Jesus veio, como que Jesus desfaz a obra do mal, quebra os efeitos do pecado. Por que Deus prometeu enviar o seu Messias? Por que os homens o aguardavam tão ansiosamente? O que Jesus fez depois que ele nasceu? O que Jesus promete depois que ele termina o seu ministério aqui? O que nos faz esperançosos quanto ao futuro? Em quinto lugar, o Natal proporciona alegre adoração. Não se esqueça disso, a adoração é o alvo maior da nossa vida, da nossa existência.
Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Foi para isso que nós fomos criados, irmãos. Nós somos chamados a adorar a Deus, porque quando adoramos a Deus, deixamos de adorar a nós mesmos. Porque quando adoramos a Deus, nós sacrificamos os ídolos do nosso coração. Quando adoramos a Deus, nos colocamos no nosso devido lugar. E podemos, então, aprender coisas que de outra forma nós não aprendemos. Que Deus nos faça humildes, que Deus nos quebrante, para que a adoração seja devidamente valorizada e nós tenhamos esse compromisso maior a ser aperfeiçoado com o Senhor. Que Deus nos ajude nisso, irmãos. Que o Natal faça verdadeira diferença em sua vida. Que Deus nos abençoe.